como está preparado para o novo normal, né, usando o digital. Então, isso é uma coisa que vai fazer muita diferença nos próximos meses já, né, talvez até nos próximos dias, se você souber como se preparar para esse novo digital, esse novo normal, né? Então, eu vou passar alguns slides para vocês e aí isso vai ficando mais claro, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. O meu nome é Rafael Faria de Souza, eu sou proprietário da agência ForteLink. Nós somos uma agência de marketing digital que atende em todos os segmentos, mas a nossa grande especialidade é o que a gente chama de search marketing, né, ou marketing de busca. Então, nós somos especialistas em tudo que está relacionado a buscar no Google, né, a colocar sites para aparecer mais em cima ali no Google, a cuidar da reputação de marcas e de empresas no Google. Então, essa é uma das nossas especialidades, né? E eu atuo já nesse mercado desde 2005, né? Então, a gente está atuando no mercado de SEO, né? Que é essa otimização para motores de busca desde 2005. Então, a gente tem aí uma estrada grande, aí, com mais de 15 anos atuando nesse segmento. Então, a gente tem participado de muitos congressos, principalmente fora do Brasil, para trazer o que tem de mais atual com relação a isso. E a gente tem também no Brasil organizado congressos e a gente está sempre muito envolvido e atualizado com essa questão do marketing de busca. E aí eu vou seguir aqui, colocando alguns conceitos para vocês que eu acho que vai fazer muito sentido e vai ser muito importante para o que a gente tem para dizer de agora em diante, tá bom? Bom, eu coloquei esse slide, né, porque o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento com relação a essa pandemia, né, em que o fato da gente ter que ficar de quarentena e tudo que essa pandemia trouxe, ela gerou o que a gente chama de disrupção, né? Então, essa é uma palavra que está sendo bastante usada agora, e a disrupção foi o que aconteceu, né? Então, foi uma interrupção do curso normal de um processo. Então, por exemplo, todo mundo levava a sua vida, de certa forma, já dentro de um processo estabelecido, que nós estávamos acostumados, e aí o que aconteceu foi que agora a gente teve uma disrupção, né? A gente foi obrigado a parar todo esse processo, foi obrigado a mudar os hábitos de forma brusca, né, repentina. Então, a pandemia obrigou, né, a gente gerou uma disrupção obrigatória, né? Então foi forçada essa disrupção. E essa disrupção, ela criou o que a gente vai ser, se você não ouviu falar disso, vai ouvir falar muito nos próximos meses sobre o novo normal. Então, o que seria o novo normal, né? O novo normal é o fato de que nós não vamos voltar à normalidade como ela era antes, né? E muitas vezes quando a gente fala isso, fica parecendo que isso vai ser uma coisa ruim, né? Quando na verdade não é. E aí eu vou explicar isso para vocês. Então, o novo normal, ele é o fato de que depois de nós termos experimentado esses 2 meses pelo menos, né? Ou talvez chegaremos a 3, a gente não sabe, de quarentena, muitas disrupções foram feitas, né? Muitas novas experiências aconteceram, e isso vai causar agora um novo normal. Então, o que era normal antes não vai ser mais normal, a gente vai ter um novo normal, né? E esse novo normal, ele inclui uma série de situações, né? Então, a gente vai ter um novo normal no trabalho, um novo normal no consumo, um novo normal no convívio social, um novo normal no lazer, né? Então, só para citar alguns exemplos rápidos aqui, só uma coisa interessante, né? Se você, por exemplo, trabalha com viagens corporativas, você tem que prestar bastante atenção agora, porque depois de tudo que a gente está vivendo aqui, começa a se tornar uma coisa bastante estranha a gente imaginar que uma pessoa pega um avião, por exemplo, para ir participar de uma reunião em Porto Alegre, por exemplo, ou até mesmo no Rio de Janeiro, entendeu? Então, depois de tudo que a gente viveu, de tanto de reuniões online que a gente fez,
e percebemos que isso é possível, que isso funciona, né, e que isso muitas vezes é até mais eficiente, começa a se tornar uma coisa até estranha, dizer que, olha, eu preciso participar de uma reunião, por exemplo, como eu disse, em Porto Alegre, então eu vou pegar um avião e vou até Porto Alegre para participar dessa reunião, entendeu? Então isso acaba se tornando até uma coisa estranha, e para muitas empresas isso vai se tornar desnecessário, né? Então provavelmente isso vai impactar fortemente o mercado de viagens corporativas. Nós vamos continuar tendo os congressos, vamos continuar tendo as feiras, mas essas viagens de trabalho para ter uma reunião, para fazer uma apresentação, vão ser fortemente impactados. Isso já foi estudado e já sabe que vai ser assim, né? Então, no próprio trabalho, ainda falando do novo normal do trabalho, com relação ao home office, né? Então, muitas empresas vão perceber que às vezes elas não precisam de um andar inteiro de um prédio, elas podem ter metade daquilo e fazer um rodízio com seus funcionários trabalhando um dia em casa, um dia no escritório, e que isso é possível e que isso funcionou durante um período de tempo e pode continuar funcionando. Então, as empresas vão querer economizar com isso, né? Então, isso vai impactar diretamente o consumo também, porque, por exemplo, se você tinha um trânsito de pessoas no seu escritório ali, girando 100 pessoas no escritório, agora você vai ter 50, o camarada do restaurante ao lado que vendia X almoço, ele vai vender metade disso. Em contrapartida, o camarada do açougue do lado da casa do funcionário vai vender carne, porque agora ele vai cozinhar em casa, né? Então, assim, vai haver uma mudança, isso já é fato, e a gente não pode deixar de olhar para essa mudança, né? Então, vai haver mudança em todos esses aspectos. Então, outros paradigmas, né, também que foram quebrados, eu posso dar como exemplo até aqui na minha casa, a minha esposa, que a gente aqui tem, bom, como eu trabalho com isso, a gente tem bastante facilidade, bastante familiaridade com o consumo online. Mas, por exemplo, aqui em casa, o consumo online de roupas é uma coisa que a gente não fazia, né? Então, a minha esposa era, de certa forma, resistente a isso. Ela preferia pegar o carro e ir até o shopping, ir lá, poder escolher a roupa, vestir, experimentar e comprar. Mas, durante esse período aqui, ela fez algumas compras online de roupa e viu que chegaram rápido, viu que tem um serviço de troca, se não serve, tem um serviço de troca eficiente, né? E teve ali a sua primeira experiência, estreou, né, vamos dizer assim, nas compras online de roupa e gostou, pagou mais barato, né? Ficou satisfeito com isso e muito provavelmente agora parte das roupas aqui em casa vão ser compradas online. Então, algumas das visitas ao shopping vão ser economizadas e a gente vai consumir isso online. Então tem muita diferença nisso. Isso vai causar uma mudança, né? Vai causar uma mudança no mercado. Então, e aonde que a gente tem que olhar, né? Como é que a gente pode se aproveitar desse novo normal, né? Então tem uma frase que eu gosto que é assim: o mar que puxa forte devolve uma grande onda, né? Então nós estamos vivendo o momento da puxada, né? Então a gente está sendo puxado por essa coisa toda, está puxando forte, né? Cada empresa está sendo impactada de uma forma diferente, mas o que vai acontecer é que quando terminar de puxar, ele vai devolver uma onda, né? E uma onda grande. E aí, o que vai acontecer, né? Algumas empresas vão aproveitar e vão surfar essa onda que vai vir e outras vão ficar para trás, né? Então, nesse novo normal, a gente tem duas opções, né? Ou a gente vai ficar para trás esperando voltar ao normal e se lamentando, né? Então, poxa, como eu disse, né? O camarada lá do restaurante que vendia 100 almoços, agora está vendendo 50 logo depois da pandemia. Ele tem duas opções: ou ele fica se lamentando, esperando voltar a ter o mesmo movimento lá nas mesas do restaurante dele, ou ele vai buscar uma solução e aproveitar desse novo normal, né? Ele vai se adequar a isso, ou ele vai ficar lá parado se lamentando. Então, esse é um ponto bem chave aqui da nossa conversa, né, que é essa escolha que a maioria dos empresários vai ter que fazer, né? Então, ou a gente vai ficar para trás se lamentando, esperando voltar ao normal, ou a gente vai sair atrás de entender essa onda para a gente surfar ela. Tá bom? Então,
é sobre isso que eu vim falar aqui, né? Sobre surfar essa onda. Então, quando acontece um momento de disrupção como esse, isso já aconteceu outras vezes, né? Eu não era vivo, mas Segunda Guerra Mundial e vários outros acontecimentos na história causaram essa disrupção generalizada e forçada. E aí, com isso, algumas pessoas aproveitaram oportunidades. Né? Existe um exemplo clássico, né, da Coca-Cola, que aproveitou a Segunda Guerra Mundial para fazer a sua internacionalização, né, fornecendo Coca-Cola para os soldados, e os soldados presenteavam as pessoas na Europa, em outros lugares, com Coca-Cola, fazendo com que a marca acabasse sendo levada através da guerra. Né? Então, tem vários exemplos sobre isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora, tá? Sobre essas oportunidades usando o digital. Então, nesse momento, essa frase é outra frase que eu gosto bastante. Num momento como esse, a coisa mais arriscada a se fazer é não fazer nada. Né? Então, se você é um empresário, se você tá nesse momento passando por isso tudo, né, e lutando para sobreviver, a coisa mais arriscada que você pode fazer é não fazer nada, porque como aconteceu no começo, né, a gente achou, não, vai ser uma quarentena de 10 dias, depois vai ser de 15 dias, não, vai ser um mês, agora já se transformou em 2, né, e está indo para o terceiro. Então, não fazer nada agora talvez seja a pior coisa que você possa fazer. Tá? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. E aqui é um ponto que a gente deve discutir, né? E você deve pensar, né? Cada empresa estava num estágio diferente da sua transformação digital. Em qual estágio está a sua, né? Então, com raras exceções, a maioria das empresas já estavam pensando em como se transformar em digital, né? Como estar mais digital, como atender os seus clientes melhor pela internet, como a internet poderia ajudar a sua empresa. Se sua empresa não estava em estágio nenhum dessa transformação, você já estava bastante atrasado. Mas é bom que você agora avalie em que estágio que eu estava. Né? Então, eu precisava fazer um site e não fiz, eu precisava começar a anunciar meu site na internet e não comecei, eu precisava começar a agitar minhas redes sociais e eu não fiz, eu precisava buscar uma consultoria para me ajudar a fazer isso e eu não fiz. Né? Então, esse é o momento de você estudar, né, em que fase você está da sua transformação digital para você poder agora seguir adiante. Por quê? Porque isso se tornou prioridade agora. Né? Então, ficou extremamente claro que cada vez mais as empresas vão depender do digital, e aquelas que não estiverem inseridas ou que não tiverem usufruindo do digital, elas vão ficar para trás. Né? Então, isso agora se tornou prioridade. A gente tem vários relatórios já falando sobre o e-commerce, né, nesse momento de pandemia, mostrando que nos primeiros dias houve uma queda do consumo, porque as pessoas ficaram muito assustadas, mas em todos os segmentos já houve recuperação e já houve aumento de vendas. Né? Então, você tem uma situação muito forte de consumo online, né, acontecendo agora, o que já ultrapassou a pequena queda que teve no começo, e já alguns mercados acumulam já 70%, 80% de aumento de vendas online. Né? Então, e aí a gente para pensar, né? Por exemplo, minha esposa, quando estava fazendo a compra dela de roupa online, ela tinha algumas dúvidas, por exemplo, com relação a tamanho de roupa, com relação à política de troca, se precisar trocar, como é que será que eu faço? E muitos desses sites não tinham informação, né, lá no site, deixaram de vender. A minha esposa comprou daquele site que ela se sentiu segura, que ela tirou todas as dúvidas, né? Então, isso é uma coisa importante da gente atentar. Tudo vai convergir para o digital. Né? Eu gosto sempre de dizer isso. O Google não é puxando sardinha para o meu mercado, mas o Google ele acaba recebendo todas tudo converge para ele, né? Tudo que acontece no mundo real acaba indo para o Google. Se uma nova marca faz um anúncio na televisão, as pessoas vão até o Google e começam a perguntar sobre aquela marca. Tudo que acontece no mundo, as pessoas vão para o Google e começam a perguntar, buscar saber mais. Então, quem analisa como o Google funciona e o que acontece nele, entende muito do que está acontecendo no mundo, né? E entende muito das tendências que está acontecendo.
E é isso que a gente faz aqui na Fortelink, é entender isso. E entender que tudo vai convergir para o digital. Então, às vezes você pode estar pensando, poxa, mas tem um açougueiro, né, do bairro aqui. Tá, eu tenho um açougue do bairro aqui que a gente está acostumado a comprar. E só que, por exemplo, no dia de hoje é rodízio do meu carro, desse rodízio novo aqui em São Paulo, e eu não posso ir não posso pegar o carro e ir até o açougue. Eu gostaria de saber se o açougue que eu estou acostumado aí de carro aqui perto de casa, ele é delivery, se ele entregaria carne, entendeu? Porque eu queria fazer um churrasco hoje em casa e não posso sair para comprar carne, entendeu? E já experimentei delivery de outras coisas e achei bom, nem quero ir no mercado e no açougue mais, eu quero pedir, né? E só que como é que eu descubro se o açougue que eu estou acostumado ele faz entrega? Como é que eu descubro o número do telefone desse açougue que eu estou acostumado a só pegar o carro e ir lá? Entendeu? Eu vou no Google. E aí, como é que esse açougue está se apresentando? Né? Como é que. Aonde que as pessoas encontram ele? Como é que o telefone dele está acessível? Tá claro se ele faz delivery ou não? Entendeu? Então, porque talvez eu procure um outro açougue que faça, então, se esse que eu estou acostumado a fazer não fizer. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que ficar tentando. Então, por mais que você tenha um negócio que você considere offline, todo o negócio é online já. Entendeu? Então, isso não tem mais para onde correr. E aí, aqui eu vou deixar para vocês algumas perguntas que vocês podem fazer para vocês mesmos, tá? Então, como os clientes em potencial podem me encontrar quando eles vão no Google, né? Quando buscam no Google o nome da minha empresa, o que aparece, né, quando as pessoas procuram lá? Quando buscam os meus serviços ou produtos no Google, eu apareço? Não estou falando mais do nome da sua empresa. Então, por exemplo, se você é uma empresa de recarga de extintores, né, se a pessoa procurar recarga de extintor na zona sul de São Paulo, se sua empresa estiver na zona sul, você aparece no Google, né? Ou quando procuram o seu produto, o seu serviço, né? Se você é uma dedetizadora, se as pessoas procurarem dedetização ali naquele bairro, ou se a pessoa procurar dedetizador em São Paulo, você aparece, né? Então, as pessoas que procuram o seu produto, aquilo que você faz, os problemas que você resolve, quando elas procuram isso no Google, você aparece, entendeu? Porque se você não aparece, alguém está aparecendo. Então, quais as coisas importantes para os meus clientes que elas estão realmente no meu site? Por exemplo, como eu disse, hoje, se você, como eu dei um exemplo simples de um açougue, né? Hoje, se você tem um açougue e no seu site não fala se você faz delivery ou não, isso é um problema, entendeu? Porque as pessoas vão querer saber hoje, principalmente, se você faz entrega ou não. Então, as coisas que são importantes para o camarada consumir o meu produto ou serviço, elas estão no meu site, eu estou tirando essas dúvidas já no meu site, né? O meu site funciona bem no celular, já que a gente sabe que hoje, desculpa, para a maioria das empresas o tráfego no celular ele é gigantesco, né? Então, inclusive até agora para empresas que são B2B, né? Ainda assim tem um tráfego de celular bastante aumentado, bastante grande. Então, faça essa pergunta para você mesmo e descubra sobre isso, né? E aqui um outro ponto, que é o ponto que eu queria falar com vocês para encerrar a minha participação, entenda o mais rápido possível a jornada do seu consumidor, né? O que ele busca, né? Como ele busca, quais são as suas principais dúvidas. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar um exemplo e depois vou dar um exemplo até da própria Net2Phone, né? Então, por exemplo, a gente tem, por algum tempo, né, eu tive um cliente que ele era uma empresa que fornecia peça para tratores, né? E foi construído o site, né? Antes de eu entrar, foi construído o site e estava lá o site, né? Todo voltado para peças para tratores da marca X e da marca Y, né? No caso lá era a Volvo, né? Marca Volvo e Michigan, peça para tratores Volvo e Michigan e tal. Então estava tudo orientado para isso, no site estava falando sobre isso. E como parte da estratégia que a gente faz, eu conversando com o pessoal do comercial, eu comecei a perguntar para eles, né, como que o pessoal busca, o que eles buscam. E conversando com o pessoal do comercial, eu percebi
que a pessoa que ela é o operador, o dono de um trator, ele não chama trator de trator, ele chama trator de máquina, né? Então ninguém que realmente vai precisar de uma peça para trator vai no Google e coloca peça para trator Volvo. Eles procuram peça para máquina Volvo, né? Então, e a gente descobriu também que muitas das peças do trator ela não tem o nome da peça, ela tem um código. Então a pessoa vai no Google e digita o código da peça, não o nome da peça, porque tem uma engrenagem lá no meio do trator que ela chama engrenagem, só que tem 300 engrenagens no trator. Então ele vai colocar engrenagem, Volvo e vai colocar o código lá. Então o que a gente fez na época foi o quê? Criar dentro do site dele uma estrutura para as pessoas que buscavam por peças de máquina Volvo e colocar várias páginas no site com as peças e seus códigos, para que o Google pudesse encontrar isso e quando a pessoa procurasse por aquele código, exibir o site do meu cliente. Então, nesse caso, a gente teve um aumento brutal assim, de acessos no site. Né? Os acessos de um mês para o outro quadruplicaram. Por quê? Porque a gente ofereceu no site os códigos das peças e quando a pessoa procurava pelo código, ela encontrava. Então, de novo, essas perguntas elas são essenciais, né? O que o seu consumidor busca, como ele busca, né? Que forma que ele vai no Google e procura, né? Então, isso é um exercício que pode ser feito pelo comercial, né? Às vezes pode parecer um pouco invasivo, mas pergunta para o consumidor, como é que você chegou até a gente? Ah, foi pela internet, legal, mas você procurou no Google? Ah, procurei. O que você procurou no Google? E aí, às vezes, ele vai te falar uma coisa que você vai falar, poxa, olha, interessante isso daqui, as pessoas estão procurando dessa forma, ou por isso daqui. Então, com isso, você vai poder se preparar melhor. E eu teria aqui centenas de exemplos para dar para vocês sobre esse tipo de coisa, tá? E aí eu queria também mostrar para vocês uma situação que a gente viveu, né, com a Net2Phone, que a gente estava o tempo inteiro entendendo, né, a jornada do consumidor, quais são as perguntas que ele faz para o Google para poder consumir o produto deles, né, o serviço deles, que é a telefonia. E a gente, no início dessa situação da pandemia, a gente teve toda essa questão relacionada ao home office, né? Então, a gente começou a perceber que as pessoas estavam procurando soluções de telefonia para home office, né? Então, telefonia para home office, essa era uma busca que as pessoas começaram a fazer, né? E aí, a gente percebendo isso, o que a gente fez? A gente criou uma página no site que chama Telefonia para Home Office, você pode ver aqui na parte de baixo, aqui nesse quadrado vermelho embaixo, e a gente trabalhou para que quando a pessoa procurasse para telefonia para home office, aparecesse aqui o nosso anúncio, esse é um anúncio pago, né, da Net2Phone, e logo na primeira posição aqui do Google orgânico aparecesse o nosso site oferecendo a solução de telefonia para home office. Né? Então, a pessoa que busca a telefonia para home office nesse momento, ela logo de cara vai ter contato com duas vezes o site da Net2Phone, uma vez no Google Pago aqui e uma vez no Google Orgânico. Então, dificilmente a pessoa vai contratar um serviço de telefonia home office sem que ela primeiro passe pela Net2Phone. Né? Então, isso é uma coisa que é muitíssimo importante, aproveitar esse tipo de oportunidade agora. Então, o que eu tinha para falar para vocês aqui hoje era isso. Então, aquelas perguntas, né, eu vou voltar um pouquinho aqui rapidinho nas perguntas, elas são essenciais para o seu negócio agora. Né? Então, talvez você já fez essa pergunta no passado, mas e agora? Mudou, né? Depois da pandemia mudou. O seu cliente provavelmente ele vai querer uma outra coisa, ou ele vai querer o que você faz de uma outra forma. Né? Então, você vai ter que refazer essas perguntas e entender essa jornada do seu consumidor para poder se posicionar no digital e assim poder surfar essa onda. Então, eu atuo fora no mercado de telefonia para a Net2Phone, atuo para várias outras marcas, várias outras empresas, e todas elas, as que estão, principalmente as maiores, né, elas já estão bastante antenadas, né, refazendo essas perguntas o tempo inteiro, porque elas estão se preparando para surfar a onda que vai vir. Né? Então, e hoje,
com a internet, com a pulverização da propaganda na internet, mesmo as empresas menores elas têm essa oportunidade. Então, eu deixei aqui os meus contatos. Quem quiser me mandar um WhatsApp pode ficar à vontade aí. Tem aí o meu e-mail também, pode ficar à vontade se quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Mas eu tenho certeza que a gente está passando por um momento complicado, mas a gente vai poder surfar uma onda. Quem tiver antenado, quem tiver com a sua prancha na mão, remando, vai poder surfar essa onda aí. Tá bom? Então, Jonathan, da minha parte era isso. Se quiser alguém fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição. Legal, Rafael, muito obrigado. Então, pessoal, nós vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver pergunta a fazer, tem um chat. Vocês conseguem ver logo aí embaixo o ícone do chat. É só fazer a pergunta que eu leio para o Rafael e o Rafael ele responde. Tá bom? Nós vamos fazer essa rodada de perguntas nos próximos 10 minutinhos. Se ninguém perguntar, a gente finaliza por aqui e nos vemos no próximo webinar. Leonardo fez uma pergunta aqui. Conteúdo para disparo de e-mails. Então, Leonardo, que tipo de conteúdo seria para disparo de e-mails? Seria isso? Rafael, Acho que eu consigo abrir o chat aqui, né? Vê se você consegue abrir o chat. Sim. Tá, o Leonardo, ele está perguntando, acredito que seja que tipo de conteúdo seria ideal para disparo de e-mails. Acredito que seja para clientes dele. Entendi. É isso, Leonardo? Acho que eu entendi o que ele está querendo dizer. É É isso isso aí. mesmo. Legal. O que acontece? Esse é um serviço que a gente faz bastante aqui também. E aí, esse é uma coisa interessante da gente falar aqui. Uma coisa que isso já se estudou muito, né, sobre essas questões que estão acontecendo agora como uma grande crise, lá em 2008 nos Estados Unidos, né, com a crise que eles tiveram em 2008. Então, o pessoal estudou muito como é que algumas marcas, algumas empresas se comportaram nesse momento, né? Então, o que ficou nítido, né, com essa experiência da crise de 2008 nos Estados Unidos é que as marcas que se mantiveram presentes durante esse momento, elas tiveram proeminência na hora que a crise acabou, né? Então, por exemplo, muitas empresas decidiram imediatamente cortar a verba de marketing nessa situação, né? Então não vou fazer mais marketing nenhum, vou parar tudo e tal. A gente entende que algumas empresas tiveram que ou cortar essa verba ou pagar os funcionários, algumas escolhas difíceis foram feitas, né? Então, mas sobre o conteúdo que você deve usar para poder trabalhar essa questão, a gente tem feito para muitos clientes, então muitos clientes têm aproveitado essa questão da quarentena para se mostrar presentes, né? E principalmente para oferecer alguma promoção, né? Então é impressionante, o consumidor ele tem isso na mente, né? Quando você tem uma situação como essa, você pode oferecer alguma promoção que ele acredita que ele vai aproveitar essa oportunidade. Pô, então nós estamos em um momento de quarentena, eles vão fazer uma promoção e eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, o conteúdo dos e-mails, eles provavelmente eles vão ter que ser apresentados. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Prático. Eu tenho um cliente que ele trabalha com ionização para piscina, né? É o sistema de ionizador para a pessoa não usar cloro na piscina. O que aconteceu? Nesse momento, algumas pessoas foram passar quarentena na casa de campo, alguma coisa assim,
e alguns estão sofrendo com cloro, porque tem pessoas que têm até alergia a cloro. Então, a gente aproveitou esse momento para dizer para as pessoas, olha, esse é o momento de você parar de usar cloro na sua piscina, entendeu? E porque agora a gente tem uma oportunidade especial para você comprar o seu ionizador e esquecer cloro e ter uma piscina sem cloro. Teve um retorno muitíssimo bom, né? Então as pessoas estavam muito alinhadas com isso e ele conseguiu aproveitar bastante dessa questão. Então, o conteúdo hoje que está funcionando é um conteúdo mostrando que você está presente. Algumas empresas estão falando sobre o que vocês têm feito durante o coronavírus para a pessoa lembrar de você, mas principalmente para oferecendo alguma promoção ou algum serviço diferente nesse momento, né? Então, isso tem feito diferença. Se eu fizer mais do mesmo, não funciona tanto às vezes. Legal. Agora tem a pergunta do Wagner aqui, Rafael. Rafael, do Wagner Gomes, ele perguntando como você observa os leads de vendas que tenho como o funil com feedback e pós-venda. Tá. Assim, a minha especialidade, e que a gente trabalha forte aqui na agência, é a captação de lead, né? Então, assim, a gente tem um serviço forte de captação de lead, e o que a gente está enxergando nesse momento, né, para tentar falar de forma bastante resumida. Por incrível que pareça, muito do consumo ele não parou. As pessoas continuam tendo interesse pelas coisas que elas tinham, né, e continuam entrando nos funis de venda, né? Elas continuam entrando. O que está acontecendo agora é o quê? Que a gente está precisando adequar a nossa comunicação. A gente precisa apresentar alguma coisa nova, como eu falei, alguma coisa diferente, né, para poder se posicionar nesse momento. Então, assim, talvez o funil de venda que você tinha antes, ele não funciona, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele vende cursos, né, para mães, né? Desde curso para ensinar o bebê a dormir até cursos para contra birra, esse tipo de coisa de crianças pequenas. Então, a gente teve que adequar a comunicação dele agora, principalmente ao home office, porque agora tanto pais quanto mães estão tendo que conviver com os filhos 24 horas, então estão tendo problema de relacionamento sério, entendeu? Então, a gente teve que mudar o funil para atender essa dor do cliente agora, que era o caso de ter que passar o home office junto com os filhos. Então, assim, o principal hoje dessa questão de vendas com funil é que muito provavelmente você vai ter que adequar a sua comunicação agora para poder atender alguma dor que a pessoa está vivendo nesse momento. Então, poxa, ó, aproveita que você está parado e que nem ali eu vi o pessoal falando da construção civil, né? Então, esse é um momento interessante para a construção civil. Se você atende reformas em casas, as pessoas estão ficando em casa, então elas estão tendo ideias de decoração, o mercado de decoração está crescendo, o mercado de culinária está crescendo, e as pessoas vão tentar deixar sua casa mais confortável, até para o cenário futuro de home office. Então, se você adequar sua comunicação a isso, você vai ter clientes. Adeque sua casa para o home office, faça da sua casa um lugar mais confortável, faça aquela reforma que você tá estudando há tanto tempo, entendeu? Então tem como você se comunicar usando esse novo momento, entendeu? Tem mais Legal. alguma coisa? Tem sim. O Cláudio Povas da Silva Leão fez uma pergunta aqui, Rafael. Na verdade, são várias perguntas. Ele perguntou quanto representaria hoje o custo de instalação de uma plataforma a fim de implantar e deixar a empresa bem vista nas mídias sociais. Essa é a primeira pergunta. Tá. Eu vi que ele perguntou sobre o percentual do faturamento da empresa. Tá, vamos lá. O que acontece? Uma coisa importante para você entender é que, assim, é muito diferente de uma empresa para outra como isso funciona, tá? Então, por exemplo, tem empresas que não funcionam o e-mail marketing, por exemplo, entendeu? Tem empresas que funciona Facebook e Instagram, mas não funciona LinkedIn. Então, assim, é muito diferente dependendo do segmento. Eu vou tentar te dar uma resposta que possa cobrir aí o que você está querendo saber. Mas o principal do que você está me perguntando é o seguinte: você precisa entender se você vai usar, principalmente falando de mídias sociais, eu vou falar disso porque isso é uma dúvida muito recorrente.
mídias sociais, você tem que, primeira coisa, é esquecer o que a gente chama de métricas de vaidade. Então, por exemplo, muitas empresas têm aquela coisa, eu tenho, um exemplo, eu tenho uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de materiais elétricos, eu vendo material elétrico, Rafael? né? E eu tenho a minha página no Facebook e a minha página no Facebook, eu tenho lá 1.000 fãs e o meu concorrente tem 4.000 fãs, entendeu? Então, pensa para o mercado de material elétrico, entendeu? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que aqui deu uma instabilidade aqui. Então, isso não faz muita Isso. diferença para o mercado de material elétrico. Mas outras formas de comunicação online, como aparecer no Google e tal, então isso faz muita diferença. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes você pode ter muito sucesso e você nem precisa fazer um grande esforço nas redes sociais. Entendeu? Então você pode fazer só anúncio na rede social. Você não precisa manter a sua fanpage com coisas, com postagens muito frequentes. Você faz uma postagem ou outra e não precisa ter uma frequência muito grande. Então, cada empresa vai ter uma coisa. Mas para te dar uma ideia, tá? Eu vou te dar uma ideia, mais ou menos. Hoje, o que uma empresa precisa para girar é o quê? Uma administração de redes sociais, como, por exemplo, o Facebook e o Instagram, principalmente, né? E você ter uma comunicação boa via e-mail marketing, né, com seus clientes. Então, você não vai ter tudo isso numa plataforma só, tá? Então, você vai ter uma administração de rede social, talvez numa plataforma, a parte de disparo de e-mail marketing em outra plataforma. Então, vão ser provavelmente plataformas diferentes, mas você vai ter aí, por exemplo, um custo de instalação hoje de uma plataforma de disparo de e-mail marketing, alguma coisa por volta de R$ 400 por mês, tá? Para você se comunicar aí com 10.000 clientes por mês, entendeu? Então, numa plataforma de e-mail marketing. Já nas redes sociais, vai depender muito do seu segmento. Então, você pode ter uma empresa te fornecendo posts no Facebook e Instagram por R$ 400, R$ 500 por mês, mas às vezes o seu mercado demanda mais, demanda que você tenha vídeos, né? Então aí você vai gastar um pouco mais, aí perto de R$ 1.000 por mês. Então, isso vai depender muito, Cláudio. Depois, se você quiser dar mais detalhes do seu segmento aí no meu WhatsApp, eu posso te ajudar e talvez até te indicar alguém no Nordeste e tal para poder te ajudar com isso, tá bom? Senão vou me delongar muito aqui. Legal. O Wagner ele fez um comentário aqui, ele falou o seguinte, mas o meu funil está funcionando perfeitamente. No meu caso de TI Telecom, está funcionando perfeitamente com o meu site e com os e-mails, até porque estou mostrando para clientes a necessidade de estar no mundo informatizado. O Wagner fez aquela pergunta com relação ao funil e feedback. Se o seu funil está funcionando perfeitamente, é que você, agora sabendo qual que é o seu segmento, ele faz todo sentido, né? Então, por exemplo, o cenário de TI e telecom, ele está aquecido porque as pessoas vão precisar tanto informatizar quanto ter uma telefonia ajustada com o novo momento. Então, o seu funil pode precisar de pouquíssimos ajustes, ou às vezes até nenhum, né? Então, agora, qual que é a sua grande luta diária? É o quê? É conseguir diminuir o custo de aquisição de clientes, né? Então, por exemplo, se você tem que fazer uma conta geral. Quanto está custando para mim? Ó, eu gastei tanto no Facebook, gastei 1.000 no Facebook, gastei 1.000 no Google, gastei tanto com a empresa que está me ajudando a administrar tudo isso, e com isso eu consegui tantos leads qualificados. Então, faz essa conta, quanto está custando o lead qualificado? Esse é o grande número de hoje, né? Então, conseguir trazer o lead qualificado pelo menor preço possível. Então, esse é o seu desafio, já que o seu funil está rodando beleza, entendeu? E só para acrescentar, Wagner, eu diria que o seguinte, se funciona essa ferramenta, essa fonte aí, beleza, continua. Mas o interessante é que você tem a oportunidade de fazer um marketing muito mais abrangente. Então, você sabe que isso funciona, eu vou testar algo mais, como falou o Rafael, testa, sei lá, Facebook, mídias sociais, alguma coisa assim, e sai testando um pouco mais para você poder ter um comparativo do que te traz um maior assim, resultado e retorno. Tá? E aí você vai saber melhor onde colocar o seu dinheiro, onde colocar os seus esforços, como que tipo de conteúdo funciona ou que não funciona. Então, assim, continua fazendo isso, mas tenta abrir um pouco mais. Eu não sei se você já está fazendo isso, mas tenta abrir um pouco mais. A gente fala que é marketing 360, né? Você está coberto em todos os locais, mas
muitas vezes a gente não dá para fazer isso por questões financeiras e de time para trabalhar, mas o máximo de local que você conseguir colocar a sua marca, melhor, porque você consegue ter uma visão geral do que está funcionando e do que não está funcionando, tá? E fazer É. um comparativo do que te rende melhor. Acho que vai até conectar com a pergunta aqui do Leonardo, né, do Leonardo Saiba, estava numa empresa em um foco âmbito empresarial, né? Seria a comunicação mais efetiva para impulsionar as campanhas do LinkedIn. B2B, né? Então, o que que acontece? Isso aqui é uma experiência bastante interessante, tá? Que a gente tem muita experiência nisso, Leonardo. É assim, você vai se surpreender assim, é normal as empresas de B2B acharem que o melhor lugar é o LinkedIn e que o Facebook e o Instagram não vão funcionar tanto. Então, esse é um engano comum, né? Por quê? Porque existe uma coisa que o Facebook tem que é muito valiosa, que é o quê? O Facebook conhece das pessoas, né? Então, por exemplo, se você trabalha com uma empresa onde o seu foco é atingir o gerente de TI, imagine que você oferece um serviço, você fornece na área de TI a parte de segurança da informação. O teu foco é atingir quem? Os gerentes de TI, os diretores de TI, o pessoal do âmbito de decisão ali de TI. Então você quer o TI das empresas. O Facebook, por incrível que pareça, ele sabe e tem uma penetração gigantesca, né, para poder encontrar essas pessoas. Se você for no Facebook e fizer um trabalho bem segmentado e dizer que você quer atingir gerentes de TI em tal região, com tal idade e tal, 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 você vai ver, você vai ficar surpreso com a capacidade do Facebook de entregar a comunicação certa para a pessoa certa. Quando eu falo Facebook, é Facebook barra Instagram, tá? Porque os dois são juntos. E aí tem uma questão de preço, tá, Leonardo? Porque o que acontece? O LinkedIn, eu vou te dizer por experiências próprias, tá? O LinkedIn é uma rede cara para anunciar. E você, às vezes, não vai ter o resultado que você espera. Agora, o que é importante? Você deve testar, né? Você, com certeza, tem que testar uma campanha no LinkedIn e testar nas redes sociais, que era o que o Jonathan estava falando agora. Então, você pode se surpreender muito. Às vezes, um negócio... Você fala, pô, eu tenho uma empresa que atende, né, no B2B, seria outras empresas, mas você vai ter, às vezes, sucesso no Instagram e no Facebook, porque lá é bem mais barato para anunciar do que no LinkedIn, e a capacidade do Facebook de segmentação é bastante grande, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui prático, tá? Só para você entender. Imagina que você, eu estou nesse exemplo aí de você estar querendo impactar gerentes de TI. Imagina que você tenha uma lista já antiga sua aí, com 3.000 e-mails de pessoas do ramo de TI que você já trabalhou no passado, ou que você adquiriu. Você, hoje no Facebook, hoje não, já de bastante tempo, você pode subir essa lista com esses 3.000 e-mails para o Facebook e pedir para o Facebook. O Facebook encontra essas pessoas para mim. O Facebook vai voltar para você e vai dizer, olha, dessas 3.000 pessoas que você me deu o e-mail aqui, eu sei quem são 2.500, entendeu? E aí você fala, olha, eu quero fazer um anúncio, eu não quero mostrar para todo mundo, eu quero mostrar só para essas 2.200 pessoas. Esse anúncio vai ficar muito barato, né? E vai chegar exatamente nas pessoas que você quer. Entendeu? Então, você precisa testar todos esses. E o que é uma responsabilidade grande da agência, que é uma responsabilidade nossa aqui? É chegar para você e dizer: olha, nós fizemos Facebook, nós te trouxemos lead para você e esse lead custou tantos reais. Nós somos no LinkedIn, gastamos tanto, conseguimos tantos leads, então cada lead custou tantos reais. Fomos no Facebook, gastamos tanto. No Instagram, gastamos tanto. No Google, nós gastamos tanto, entendeu? Então, com isso, você vai poder olhar e falar, poxa, o meu negócio tá no Google, o meu negócio compensa estar no Facebook, no Instagram, entendeu? Então, você precisa testar, mas você vai se surpreender com a capacidade do Facebook e do Instagram, tá bom? Eles sabem muito, muito sobre a gente, muito mais do que a gente imagina, tá bom? Chega a dar até medo. É isso aí. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Se ninguém mais tiver pergunta, nós encerraremos por aqui. Ou se depois vocês tiverem perguntas, vocês podem anotar o e-mail do Rafael, também o telefone deles, também é o contato dele do WhatsApp. Vocês podem chamá-lo diretamente. Se não, nós terminaremos por aqui.
Acredito que não terá mais Acho perguntas. que é Pessoal, isso, muito né? obrigado por hoje. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco e por compartilhar o seu conhecimento conosco. Tá bom. Obrigado a você pela oportunidade. E qualquer um quiser entrar em contato comigo, tá aí meu e-mail, meu WhatsApp. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Bom Obrigado, dia. pessoal. Tchau, tchau.